Alô, amigos, estamos chegando com mais um programa aqui na Alô TV. Alô Política, o programa que vai trazer aqui para você os principais candidatos que serão aí, concorrerão aí a uma vaga na próxima eleição, agora do dia 4 de outubro. Faltam aí menos de 100 dias para que eu e você compareça na urna, façamos aí o nosso dever de cidadão e escolher aí os nossos próximos deputados estaduais, deputados federais, senador ou senadora, também aí os cargos estarão em disputa para governador, vice-governador, presidente da República e vice-presidente. E hoje nós estamos com muita alegria aqui abraçando o nosso povo lá do Vale do Araguaia, essa região tão importante do nosso estado, que está trazendo aí um nome, uma novidade aí na política, uma pessoa que tem realmente uma qualificação, que defende essa região aí e também outras regiões tão importantes do estado de Goiás, um jovem que está aí emprestando o seu nome para colocar aí à disposição do eleitor, para qualificar a nossa política. Eu estou falando do Kesley Guimarães, ou carinhosamente conhecido como Kesley do Zé Mário, ele que aí assessora o nosso ex-deputado federal Zé Mário, presidente da FAEG, e devido aí à sua grande competência, pegou aí carinhosamente esse pseudônimo, né, de Kesley do Zé Mário, pela sua eficiência junto aí ao nosso grande Zé Mário. Seja bem-vindo, Kesley, parabéns pelo seu trabalho, parabéns também aí por colocar o seu nome à disposição do eleitor goiano. Obrigado, Leno, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui no Alô TV e no programa Alô Política. Eu fico muito honrado de estar aqui, Leno, você que tem uma trajetória muito honrosa no nosso estado de Goiás, sobretudo pelo jornalismo que você faz no meio político, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. A felicidade com certeza é nossa, é esse o nosso dever aqui de jornalista, de trazer aí para você, principalmente eleitor, que precisa ter aí a consciência do seu voto. É eu e você que podemos mudar o destino do nosso estado, da nossa cidade e da nossa nação. A hora é agora, é a hora de escolher bem para que nós possamos ter aí pessoas comprometidas com o que é importante, que é a nossa segurança, a educação dos nossos filhos, a saúde do nosso povo. É lá na Câmara dos Deputados, é lá na Assembleia Legislativa que as leis são elaboradas. Então, por isso, precisamos ter essa consciência e escolher bem. E eu quero aproveitar, Kesley, e dar a oportunidade para que você se apresente ao nosso eleitor, ao nosso telespectador aqui da Alô TV, contando aí resumidamente um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Quem é o Kesley do Zé Mário? Eu sou nascido no município de Mozarlândia, como você bem diz, região do Vale do Araguaia, 300 quilômetros aqui da capital. Eu tenho muito orgulho de ter nascido nessa cidade. Essa cidade onde tem pessoas forjadas no trabalho, na resiliência e nas entregas. Mozarlândia é a capital do boi, né? A gente tem a maior unidade frigorífica da JBS, fica sediada lá em Mozarlândia, com uma produção estimada em 2.000 animais por dia. Isso gera emprego direto na indústria e também indireto, que fomenta a economia do nosso município. Eu saí de Mozarlândia com 15 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos, né? Minha mãe foi cozinheira lá em fazendas lá da região, meu pai carpinteiro, vaqueiro, e perdi a minha mãe com 13, decorrência de uma doença cardíaca, e eu tinha um sonho de ter um curso superior, mas eu precisava me dedicar mais aos estudos para conseguir passar em universidade pública. Então eu decidi, assim, ainda muito criança, 15 anos, né, mas com muita maturidade, a me mudar de Mozarlândia para um outro município onde tivesse um cursinho preparatório, vestibular, para fazer uma universidade pública. Porque particular era humanamente impossível, né, dentro da nossa realidade, pagar um curso numa universidade particular à época. Então eu fui para Minas, né, para a cidade de Uberlândia, onde eu tinha familiares, né, e meu pai também estava trabalhando lá nessa época. Fui para lá para fazer cursinho pré-vestibular. Então eu fiz todo o meu ensino médio em Uberlândia, de manhã na escola pública e à noite fazia cursinho preparatório. Naquele 2 últimos anos finais ali do ensino médio, eu comecei a prestar vestibular como treineiro, né, e também fazer o Enem, que na época estava naquela transição ali de prova obrigatória para encerramento do ensino médio. E aí fiz como treineiro no 2º ano do ensino médio e depois como candidato mesmo já no último ano do ensino médio. E fiz em várias universidades, tanto aqui de Goiás, à época eu prestei,
como também de outras unidades da federação aqui mais próximo do nosso estado, e eu tive o privilégio de ser aprovado na nossa amada Universidade Estadual de Goiás, inicialmente, para o curso de agronomia no campus de Palmeiras. Fiquei um tempo em Palmeiras, cerca de 3, 4 meses, e aí saiu o resultado da Universidade de Brasília, e eu também tinha sido aprovado lá. Então foi um momento ali do útil ao sonho, né? Que era útil fazer uma formação superior e o sonho que era estar próximo da política. Eu não pensei duas vezes, mesmo com muita dificuldade, e ouvi muito, Brasília, o custo de vida é alto, é melhor ficar aqui na UEG, você já tá estudando e tal. Mas eu decidi ir, fui com a cara e com a coragem para Brasília, ainda com 17 anos, e comecei a estudar na Universidade de Brasília. Lá eu cursei agronomia, e antes de terminar a graduação, nos meus estágios sempre relacionado com o setor público, no Ministério da Agricultura, depois fiz na Caixa Econômica Federal, na Superintendência do Agronegócio, né, que é onde concede crédito subsidiado para os produtores rurais, e aí de lá eu fui direto para a Câmara dos Deputados. Fui então realizar o meu grande sonho de infância, que era ser assessor político, né, conhecido também como assessor parlamentar. Dentro de um mandato, Leno, se você me permite, claro. Existem vários braços, né? O parlamentar chega em Brasília, ele tem no mínimo 5 áreas dentro do gabinete. Ele tem a área que é administrativa e secretariado, né, que cuida de toda a vida pessoal do parlamentar, a vida também de atividade parlamentar, que é emissão de passagem, essas questões de saúde. Tem o outro braço, que é o legislativo, que é o profissional que estuda as propostas de lei, as matérias em pauta e apresenta para o deputado federal. E tem a área de orçamento, né? A área de orçamento é onde cuida das emendas parlamentares, faz a avaliação do que está sendo disponibilizado por parlamentar e dá a opção para ele de onde ele pode alocar os recursos dele e quais municípios podem receber. A terceira, que é a comunicação, né, que divulga toda a atividade parlamentar do deputado, do senador, e a área mais, digamos assim, que cuida do relacionamento institucional ali do parlamentar. E eu comecei dentro do gabinete, do meu primeiro gabinete que eu tive a oportunidade de trabalhar à época, comecei a ver qual que eram as áreas que eu tinha mais afinidade. Eu, por ser desde muito jovem, eu sempre tive muito relacionamento político. Lá em Mozarlândia mesmo, os políticos chegavam lá, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu saía louco, correndo atrás dos caminhões, né, fazendo movimentação. Então, assim, a política sempre teve no meu sangue. E aí, dentro do gabinete, eu observei que na área de orçamento, que cuida das emendas, é onde eu mais me identifiquei, porque eu sempre notava que quando a população chegava ali, os prefeitos, os vereadores, as lideranças, eles procuravam por 2 pessoas. Primeiro, o deputado. Segundo, quem cuida das emendas. E eu falei, é nesse segmento que eu tenho que ir, porque eu sempre gostei muito de estar relacionado com o prefeito, com o político, com essa turma. E aí comecei a me especializar nessa área. E por mesmo que no senso comum, algumas pessoas acham que ser assessor parlamentar é um cabide de emprego, às vezes, o assessor não faz nada, recebe muito para ficar à toa. Eu descobri que por trás do orçamento existe uma ciência. O orçamento público é uma ciência. E eu comecei a estudar, né? Como tudo que você vai estudar, você tem que ter uma dedicação, né? Você tem que dedicar um tempo. Então, comecei a dedicar um tempo para estudar sobre orçamento público. Existem vários cursos de orçamento público no Brasil. E lá em Brasília foi onde eu fiz a minha formação básica em orçamento, depois de terminar a graduação, na Escola Nacional de Administração Pública e depois no próprio CEFOR, Centro de Formação da Câmara dos Deputados, para que eu me tornasse um assessor de orçamento qualificado e pudesse fazer as entregas que o parlamentar gostaria. E aí eu tive, então, a oportunidade de um assistente de gabinete, passei a ser um assessor de orçamento. E lá comecei a assessorar, quando o meu parlamentar anterior saiu, que veio o José Mário Schreiner, eu fui apresentado por José Mário ainda ali no período, logo após a eleição dele em 2018, pelo meu grupo político de Mozarlândia, né, quem eu aproveito, inclusive, para mandar um abraço, né, na pessoa do Marcos, o Marquinhos do Detran, o Sandro também, é do meu grupo político lá, o Júnior Rego, o Marconi, enfim, essa turma toda, né, a época, o vereador Jean também, me levou e me apresentou para o Zé Mário. E eu digo que foi o divisor de águas na minha vida. Eu, ali naquele momento, não ganhei só um chefe, um deputado, um patrão. Eu ganhei um orientador, um professor, um conselheiro e uma pessoa que eu caminhei do lado dele e aprendi muito. Aprendo todos os dias, porque o Zé Mário é um líder nato e tudo do que eu me tornei hoje, tanto profissionalmente quanto o que eu estou trabalhando para me tornar politicamente, foi uma construção, tem sido, na verdade, uma construção diária, sob a orientação do Zé Mário, que é uma pessoa que muito me ensina todos os dias. Não só como sendo para mim uma inspiração na vida pública, mas também na vida pessoal. De uma pessoa que tem muita retidão,
de uma pessoa que tem muito caráter e, sobretudo, comprometimento com a população goiana de entregar resultados e serviços de qualidade. Olha só, parabéns, né? Só aí a apresentação já mereceu aí esse programa, que é o nosso intuito aqui, trazer para você pessoas qualificadas, pessoas, né, como o Kesley nos contou aí a sua trajetória, você que está do outro lado aí, você também é capaz, mas tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se preparar, porque ninguém chega aonde almeja sem se dedicar, sem preparar e sem buscar aí o conhecimento. Então, parabéns, isso mostra realmente o seu preparo para representar o estado de Goiás aí na Assembleia Legislativa, para representar aí essa região importante do Vale do Araguaia, e eu fico muito feliz em trazer aqui para o nosso telespectador, para o nosso seguidor da Alô TV, pessoas com a qualificação que você demonstra aí através da sua apresentação. Olha, eu vou para o intervalo de 1 minuto, tem um recado aí importante do estado de Goiás para você, do governo do estado de Goiás, que está fazendo muito por esse estado. Acompanhe aí no intervalo, eu vou tomar uma aguinha aqui com o Kesley e a gente já volta para falar mais ainda aqui no Alô Política com você que acompanha a Alô TV. Vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante neném. No vacinou, deu show, a gripe dançou, vacinar também. Vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show. Vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show. Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show, vacinou, deu show. Alô, amigos, estamos de volta no programa Alô Política. Essa é a nossa segunda edição aqui desse programa, que tem aí esse propósito de trazer aqui e apresentar para você que acompanha aqui a nossa programação os melhores nomes aí para ocuparem as vagas que serão disputadas na eleição de outubro, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, governador, e você vai conhecer esses homens e mulheres aí valorosos que estão colocando o seu nome à disposição para que nós possamos aí escolher realmente com qualificação quem vai nos representar. E eu estou aqui recebendo no programa de hoje o Kesley do Zé Mário, ele que é aí dessa importante região do Vale do Araguaia, outro dia acompanhando aí um discurso do nosso governador Daniel Vilela, lá na cidade de São Miguel do Araguaia, ele falou aí da importância geográfica, da importância da riqueza agropecuária que essa região traz aí não só para o estado de Goiás, mas para o nosso Brasil. Então, é importante que essa região tenha aí, com certeza, o seu legítimo representante. E você fala com muito orgulho da sua cidade de Mozarlândia, de toda essa região ali que compõe o Vale do Araguaia. Quais são aí os seus objetivos em colocar o seu nome para representar essa região? Quais seriam aí os destaques que você iria buscar
de benefício para esse povo? Eu tenho muito orgulho de ser do Vale do Araguaia, sobretudo do município de Mozarlândia. Tudo que eu me tornei hoje, grande parte eu devo àquela população, aquelas pessoas que me ensinaram muito, mesmo que indiretamente. Hoje o Vale do Araguaia, como você colocou, Leno, não tem um representante legítimo daquela região. A gente está ali com alguns parlamentares de cidades vizinhas, mas do Vale do Araguaia legitimamente não tem. Eu, nesses 14 anos de experiência como assessor político, eu aprendi muito sobre política. E sobre política de forma técnica, não só da política partidária. E eu vejo que a política efetivamente é a atividade que transforma a vida das pessoas. E para que isso aconteça, a gente precisa de pessoas comprometidas com a população. E eu resolvi colocar o meu nome à disposição exatamente por isso. Porque eu já incorporei e agreguei toda a capacidade técnica dos bastidores da política e tenho o carinho, tenho o reconhecimento da população da minha cidade, da minha região, que acredita no meu trabalho, que já viu o meu trabalho antes, do ponto de vista técnico, que deu resultado, e que vê as minhas entregas do ponto de vista político. Então, o casamento disso, o técnico com o político, eu acredito que vai poder fazer a diferença no sentido da gente ter um representante local de Mozarlândia e da região do Vale do Araguaia. Com esse ímpeto foi que eu decidi colocar o meu nome à disposição para poder contribuir com aquela população de Mozarlândia, do Vale do Araguaia, como todo o estado de Goiás, para que o povo goiano possa ter um gabinete na Assembleia Legislativa, possa ter um parlamentar na Assembleia Legislativa que entenda os seus anseios, as suas dificuldades, um parlamentar que pega, como cidadão goiano, pega a GA164 de Mozarlândia para Goiânia, sabe das dificuldades de trafegabilidade daquela via, que conhece as dificuldades de assistência social para aquela região, que conhece as dificuldades ainda de muitas mães de acesso à escola básica para os filhos, não porque o governo não disponibiliza, não porque o poder público não disponibiliza, mas muitas vezes pela dificuldade de logística mesmo. A gente ainda tem regiões que são estradas não pavimentadas, que são estradas vicinais de alguns municípios, porque os municípios não têm receita para isso, e ali já não é mais competência do governo do estado cuidar fazer essa pavimentação. Então, assim, a gente precisa de parlamentares da região que conheça os problemas de infraestrutura, os problemas logísticos, saúde, educação e desenvolvimento, para que o parlamentar possa contribuir com o município, com a região, e eu acredito que, se Deus abençoar e o povo goiano permitir, a gente conseguindo lograr êxito nesse projeto, vai ser um projeto coletivo, né, para toda a população de Mozarlândia, do Vale do Araguaia e de todo o estado de Goiás, a qual eu tive a honra, ao lado do Zé Mário, de conhecer os 246 municípios. Para mim, isso é um marco não só numerológico, mas um marco também histórico. Eu acho que pouquíssimos parlamentares, já com mandato, né, conhecem o estado de Goiás tão bem como eu conheço, porque eu sempre cheguei nos municípios pela via terrestre. Então, tive a oportunidade de conhecer não só os municípios, como também os distritos, né? São 624 distritos no estado de Goiás. Eu não conheci todos, o Zé Mário já conhece todos, mas assim, é um segundo marco que eu pretendo bater ainda. Mas os 246 municípios eu tenho a honra de hoje poder olhar na agenda do meu celular, na minha rede social e falar qualquer município do estado de Goiás que as pessoas disserem, eu sou de tal lugar, eu vou ter uma lembrança, vou lembrar de alguém que me recebeu, que alguém que eu tenho um contato, alguém que eu tenho sempre falado. Então, assim, isso me orgulha muito, né? Eu, mesmo sem mandato, nos bastidores, assessorando pessoas tão íntegras como o Zé Mário, que tem tantas entregas como o Zé Mário, através do sistema FAEG, Senar e FAG, ter tido a honra de chegar em todos os municípios do estado de Goiás e poder, de certa forma, ter contribuído, através do Zé Mário, com o serviço efetivamente prestado lá na ponta, né, para a população que mais precisa. Isso me orgulha muito, Leno. Parabéns. Ô Kesley, agora é importante ressaltar, dentro desse seu vasto conhecimento aí, e dessa experiência como assessor parlamentar, em conhecer principalmente o território de Goiás, em fazer parte de uma região tão rica e promissora como o Vale do Araguaia, mas nós somos um estado também com a pujança agropecuária muito grande. E é claro que, junto aí ao líder Zé Mário, que é o presidente da FAEG, essa bandeira do agro também te traz conhecimento vasto, já que você está acompanhando ele aí já há tantos anos, e é realmente um importante, como é que eu posso dizer, é uma base muito importante do estado de Goiás, a riqueza agropecuária que a gente tem aqui.
e é claro que você também tem projetos e vai trabalhar em defesa do agro. Sem dúvida. Eu sou agrônomo por formação, né? A minha primeira graduação foi em agronomia. Me formei em agronomia lá na UNB. A escolha do meu curso foi muito motivado pela minha região, né? Uma região agrícola, capital do boi gordo, como o pessoal fala, Mozarlândia. E ainda muito jovem, eu escolhi essa formação já por ver que na minha região o agro era muito forte. E hoje eu aprendi isso muito na graduação, na minha fase de TCC, nos artigos que eu publiquei sobre política agrícola, e isso é nítido. O agro é que move esse país. E se o agro move esse país, um dos estados com atividade agrícola mais fomentada, que é o estado de Goiás, tem grande parcela de contribuição nisso, né? A nossa arrecadação, dentro de um pacto federativo que a gente tem, sem dúvida, o estado de Goiás contribui muito para outros estados do nosso país que não têm a mesma receita. E isso, para nós, é motivo de muita alegria, né? Porque o estado de Goiás, hoje, ele é autossuficiente em questão de produção, escoamento de produção e, sobretudo, receita oriunda do agro. Como você disse, Leno, eu, ao lado do Zé Mário, eu tive muitas vivências, mesmo sendo assessor parlamentar, mas eu sempre fui muito interessado, eu sempre gostei muito de integrar novas frentes de atuação, e eu nunca limitei, nunca fiquei ali numa ilha apenas, o assessor Marajá de Brasília, nunca fiz isso. Eu sempre quis colocar a botina no pé, vir para o estado e poder rodar os municípios goianos de ponta a ponta. E cada discurso do Zé Mário, cada entrevista do Zé Mário, é uma aula, é uma aprendizagem. São 40 anos, né, que o Zé Mário tem de vida pública e serviço prestado, como eu disse, em todo o estado de Goiás. Toda essa minha bagagem de aprendizagem ao lado dele, seja em mercado agrícola, seja em infraestrutura, seja em empreendedorismo, seja em políticas sociais para a saúde do campo, para o homem e para a mulher do campo, tudo isso são frentes de trabalho que eu aprendi muito. E eu quero poder, tendo o Zé Mário ao meu lado, tendo esse conhecimento que eu absorvi e absorvo dele todos os dias, usar isso para continuar o legado do Zé Mário para o nosso estado de Goiás e continuar contribuindo com o nosso estado e com todos os municípios do estado de Goiás, porque a vida das pessoas não acontece na capital, não acontece em Brasília, a vida das pessoas acontece nos pequenos e médios municípios, porque é de lá que sai a produção agrícola, é de lá que sai a mão de obra e é de lá que sai, sem sombra de dúvidas, a maior força da mão de obra para o serviço agrícola. Muito bem. Vocês veem aí, realmente um jovem, né, apesar de apenas 32 anos, demonstra ter aí um conhecimento muito vasto do nosso estado de Goiás. Acho que isso é importante a gente ressaltar, a gente colocar aí para você que está acompanhando essa entrevista, essa qualificação. E é claro, você, eleitor, precisa escolher quem é melhor, quem vai estar mais capacitado para te representar lá na Assembleia Legislativa, que é onde, como eu já disse, é gerado aí, criado as leis que vai trazer regras para a sua vida, para a minha vida, que vai ajudar aí o governo do estado a fazer aí, aplicar melhor os recursos arrecadados com os nossos impostos, e é essa a função de um parlamentar. Eu vou para mais um intervalo aqui no nosso programa Alô Política, hoje batendo esse papo enriquecedor aqui com Kesley do Zé Mário, nosso querido Kesley Guimarães, lá da região do Vale do Araguaia, desse ricão e imenso estado de Goiás. Eu volto já. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite!
Estamos de volta, programa Alô Política, episódio de hoje, trazendo aqui para uma entrevista esclarecedora esse jovem talento da política goiana, que é lá da região do Vale do Araguaia, assessorou aí o nosso deputado federal Zé Mário, também lá na FAEG, trazendo aí um vasto conhecimento sobre o nosso estado de Goiás, sobre a aplicação de emendas parlamentares, já que ele era aí um parlamentar, um assessor parlamentar especialista nesse quesito de como aplicar bem aí os recursos oriundos do mandato parlamentar. E é claro, Kesley, que toda essa bagagem também te traz uma luz, um olhar bem crítico em outras áreas, né? Falamos aqui nos blocos anteriores do seu grande conhecimento nessa área do agronegócio, você que é agrônomo de profissão, de formação, e também aí é de um berço, né, do Vale do Araguaia, onde a agropecuária, o agronegócio tem tanta força. Mas é importante ressaltar que nós precisamos de estar bem também com a segurança pública, com a saúde, com a infraestrutura, e essa experiência que você traz aí agregada a esse trabalho de um especialista em aplicação de recurso público vai te dar bagagem também para ajudar a direcionar melhor esses recursos do seu mandato. Sem dúvida, Leno. Hoje a gente tem um formato de distribuição dos recursos públicos que, na minha concepção e de diversos especialistas, ela é desigual, que é o Pacto Federativo. O município é o que mais coleta a receita, o Estado um dos que mais coleta e manda tudo para a União, e a União redistribui de forma não igualitária. E os recursos e os municípios ficam carentes desses recursos, né? Que era efetivamente para ficar mais lá na ponta. E aí os prefeitos, os vereadores começam a passar o pires, né, para os deputados, senadores, pedindo esses recursos, né, que são as famosas emendas parlamentares. E existe um caminho muito longo entre a indicação de emenda parlamentar e o efetivo pagamento da emenda na conta dos municípios. É uma etapa burocrática aqui no meio que precisa ser superada. Quando é uma obra, projeto de engenharia, licenciamento ambiental, titularidade da área, enfim, são diversos documentos regulares, além de certidões fiscais ainda, para que o recurso efetivamente seja depositado. Entregar uma emenda é um momento muito simbólico e muito bacana, tanto para o parlamentar quanto para o município que vai receber. Então, por isso que os deputados, todos, sem exceção, têm dentro dos seus gabinetes no mínimo um assessor que entenda de orçamento público e de emendas parlamentares. Eu fui um desses assessores e eu fui responsável por fazer a gestão e resolver as questões burocráticas para viabilizar mais de 300 milhões em emendas parlamentares do Zé Mário Schiraino. Isso eu estou falando apenas do Zé Mário. Além de outros recursos, né, de bancada que o Zé Mário recebeu, recursos de liderança, que ele chegou a ser líder do governo anterior. Então, eu aprendi na prática quais são as dificuldades, os gargalos, os caminhos e os percalços que um município precisa ultrapassar para receber o recurso. Muita gente às vezes vê que um deputado vai lá, anuncia a emenda, e já vi muitas vezes as pessoas falar, o deputado veio aqui, anunciou, mas a emenda não chegou. Muitas vezes não foi porque o deputado não quis, foi porque os entraves burocráticos da burocracia criada para a execução dos recursos dificultou que esse recurso chegasse. E aí o recurso volta para o erário ou muitas vezes é cancelado. O fato de eu poder unificar essa minha vivência técnica, essa minha experiência técnica de anos como assessor parlamentar de orçamento à questão política, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para a vida dos goianos, porque eu já tenho um portfólio de projetos e emendas que deram certo. No mandato do Zé Mário, por exemplo, a pauta, o carro-chefe do mandato era a questão da infraestrutura, que continua sendo. Zé Mário é um grande entusiasta da questão da trafegabilidade das rodovias goianas e também do fomento agropecuário, as marcas para a pequena associação, que muitas vezes não tem como produzir por não ter equipamento, os insumos agrícolas para quem está começando. Então, o nosso Deus abençoando, estando na Assembleia Legislativa, o nosso mandato vai ser pautado nisso também, para quem produz. E as pessoas que produzem, elas precisam de boas estradas, elas precisam de infraestrutura, de segurança no campo e também de como produzir. Muitas pessoas, a gente tem grandes produtores que já têm os seus equipamentos, né? A gente tem pequenos que estão começando, né? E esses pequenos precisam de uma força, e uma força muitas vezes é um equipamento, é um fomento, são essas coisas que vão contribuir para gerar produção. O meu líder, Zé Mário, dá um exemplo
muito clássico e eu acho muito bacana. Você tem 3 filhos, né? Um está na faculdade, o outro está ali no ensino médio e o outro está começando ali na escola básica, né? O que está na faculdade, você não precisa preocupar muito, né? Que é o grande produtor. Ele já está encaminhado, já tem a vida dele, né? Já sabe se virar. O que está no ensino médio, ele precisa ser... Ele está seguindo o caminho dele, está apoiado, mas você tem que ficar de olho, porque se ele cair, você tem que estar ali para dar sustentação. Mas esse é o médio produtor. Mas o pequeno, aquele que está assentado, que está numa associação, que está numa cooperativa, é a criancinha, é o que está engatinhando, está começando agora. Então, você tem que estar o tempo todo alerta. É sobre o pequeno, é sobre quem está começando agora. Porque é esse que vai crescer, é esse que vai gerar receita e é esse que vai gerar emprego daqui a uns tempos. Se você não tem um cuidado com o pequeno, ele nunca vai ser grande. Então, o nosso olhar é dessa forma. A nossa forma de fazer política é assim, é para todos. É para o grande, para o médio, para o pequeno. Aonde tem produção agrícola, eu tenho certeza que a gente vai estar lá. Eu quero estar lá umbriando com o Zé Mário sobre a orientação dele e sobre todos os ensinamentos que eu adquiri até aqui com o Zé Mário Schreiner. Olha, parabéns, Kesley. Eu fico assim bastante satisfeito, né, de ver o seu preparo, né? Você tem muita firmeza, muita presteza aí naquilo que fala, com muito conhecimento da causa. Isso é muito importante. E é claro também que é importante ressaltar que, além da sua pré-candidatura aí a um cargo de deputado estadual, você faz parte de um grupo político, para que o deputado também possa ter aí um atendimento mais importante ali para suas bases. É importante também a eleição da chapa majoritária. Nós teremos disputa aí para senador, 2 vagas, e também para governo do estado, né? O telefone aqui, o pessoal está mandando aqui, abraço aqui para o Kesley, o pessoal lá de Mozarlândia, ligadinho aqui na nossa live, brigadinho aí. Já a gente vai responder para vocês aí através do nosso chat, tá bom? Kesley, é importante falar dos candidatos majoritários. Você está apoiando quem nessa eleição, por exemplo, ao cargo de Senado? A gente tem 2 vagas ao Senado esse ano, né? Esse ano vão ser 6 votos, então tem que levar a colinha para não esquecer nenhum dos candidatos, né? Porque quando são muitos votos, normalmente o pessoal costuma invalidar alguns. Para Senado, a gente está, né, com a nossa eterna primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, né? E muito provavelmente a segunda vaga a gente deve caminhar com o nosso senador Vanderlan Cardoso, que ajudou muito os municípios de Goiás, né? E a gente tem também aí o Dr. Zacarias, que tem ajudado muito o nosso estado de Goiás. São nomes bastante qualificados, extremamente, né? Extremamente. O Dr. Zacarias, por exemplo, foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, né? Para nós é uma honra ter um médico tão renomado aqui no estado de Goiás como o Dr. Zacarias. Então, assim, temos muito bons nomes. Mas na chapa majoritária, o que está certo e time que está ganhando não se mexe, né? Então eu sou Daniel Vilela e sou José Mário Schreiner para vice. José Mário Schreiner, que é o meu líder, que é o meu orientador, aprendo muito com ele todos os dias e que tem serviço prestado, como eu disse, em todo o estado de Goiás. A gente tem outros nomes que têm tentado se projetar para esse cargo de vice, mas a gente sabe, nós já tivemos experiências anteriores não muito bem sucedidas com essa questão de vice. O Zé Mário tem o preparo, Zé Mário tem qualificação e tem o grupo político dele. Então, eu tenho certeza que Daniel Vilela e Caiado, fazendo a escolha pelo Zé Mário na vice, vai somar muito para o resultado dessas eleições e é efetivamente quem vai poder contribuir e agregar votos para que o Daniel Vilela vença o mandato, vença as eleições no primeiro turno. Então eu sou, sem sombra de dúvida, na majoritária, Daniel Vilela e José Mário Schreiner. E para presidente, é claro, o melhor governador do Brasil, né? Tornou o estado de Goiás o estado mais seguro do Brasil, ele que vai dar jeito, né? No Brasil, ele que vai endireitar o Brasil. Então sou Ronaldo Caiado, sem sombra de dúvidas, né? Para nós é uma honra, né, ter um goiano concorrendo aí à majoritária nacional. Então, esse é meu time, é o time do bem, né? Então, assim, é o time que tá ganhando, né? É o time que tá ganhando, não se mexe. No jargão do futebol, em time que tá ganhando, não se mexe. Time que tá ganhando, não se mexe. Então, a população vai ter oportunidade agora de votar em quem tem serviço prestado, né? E hoje eu tô aqui dando exemplo, contando a minha história de
sem nunca ter tido mandato, já ter serviços prestados. E assim a gente tem aí também um leque de deputados federais que tem mandato com muito serviço prestado, outros também que ainda não tem mandato, que estava em serviço de assessoramento, de secretariado, também com muito serviço prestado, e está colocando seu nome à disposição. Eu vejo que a nossa chapa, a nossa base do governo, está com uma relação aí de opções muito boas, né? Com um currículo vasto, formação e muita experiência nos seus segmentos. Então a população goiana, eu acho que está muito bem servida de opções para poder escolher no dia 4 de outubro aí os melhores nomes para conduzir o estado de Goiás, que vai ser a majoritária, se Deus quiser, Daniel Vilela e Josemar Schreiner na vice, e presidir o nosso Brasil, Ronaldo Caiado, e lá no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, pessoas capacitadas e que estão preparadas para continuar servindo Goiás por amor e por paixão pelo que faz. Muito bem. Olha, eu vou concordar com você, realmente são nomes realmente que trazem confiança, que trazem história, que trazem realizações, né? Dona Gracinha Caiado, aí um grande trabalho aí na OVG, ao lado do governador Ronaldo Caiado, o maior programa social do Brasil aí, que é o Goiás Social, né? Temos aí também o nosso Caiadão, candidato a presidente, que com certeza tem todas as prerrogativas para fazer aí um governo como ele fez em Goiás, para o nosso país, trazendo aí realmente para o cidadão esse sentimento de pertencimento da sua pátria, né? E é claro, bons nomes também aí para deputado federal, o nome seu realmente que a gente tem aí convicção da sua clareza, da sua convicção de qualificação para representar Goiás lá na Assembleia Legislativa. E é isso, o eleitor está com tudo aí na mão para fazer as melhores escolhas, né? E aqui, para quem sabe ler, diz que um pingo é letra, ele é da cozinha aí do Zé Mário Schneider, que eu acho que também é um excelente nome para ocupar a vice. Nos próximos dias nós saberemos, mas eu acho que eu vou sair daqui com a minha cotação aumentada aí no nome do Zé Mário para ocupar essa vice do Daniel, viu? Vamos acompanhar aí. Vamos ter que fazer bolão, viu? Eu vou para o nosso último intervalo, na sequência tem o último bloco aqui do nosso programa, e é claro, eu agradeço e continuo aqui contando com a sua companhia. Alô Política, aqui você conhece quem é quem. Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas. Atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o CORA, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Estamos de volta, programa Alô Política, o nosso segundo episódio hoje, olha, com muita alegria, trazendo aí, né, um sangue novo, renovação, quem está com muita vontade de mostrar serviço, isso é importante, essa oxigenação. Eu tenho recebido aqui no nosso programa
Alô Prefeito, uma safra de jovens, talentosos prefeitos que ocupam aí as prefeituras nessa gestão aqui no estado de Goiás e tem mostrado, sim, que a juventude, que a coragem, anda junto aí com a competência. Nem sempre a experiência é sinônimo de competência. É claro que a coragem, a vontade de fazer também fala muito mais alto. E hoje nós estamos aqui com esse jovem de apenas 32 anos, o Kesley Guimarães, que tem aí o carinhoso saudação pelas pessoas de Kesley do Zé Mário, falou muito aqui do trabalho que ele realizou ao lado do Zé Mário lá na Câmara dos Deputados Federais. E, é claro, tem mostrado aí essa sua vontade de fazer ainda mais, ele que já trabalhou e já fez tanto, conhece aí de palma a palma esse estado de Goiás. Quero agradecer a sua presença aqui hoje, Kesley, desejar para você boa sorte, mandar um grande abraço para toda a sua equipe aí, em nome do Ribas e do Pedro, os assessores que te acompanham aqui na Alô TV nessa tarde que nós estamos fazendo aqui a gravação desse programa. A vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão, muito obrigado. E, é claro, dá a oportunidade para você fazer aí as suas conclusões, mandar aquele abraço para quem é importante para você e, é claro, aquele recado para o eleitor. Ainda não é permitido pedir voto, nós estamos aí sempre cumprindo o que a lei determina, né? O período de pré-campanha, mas eu fico muito grato em conhecer você um pouco melhor, já conhecia o seu trabalho aí, bastante renomado, e a porta aqui da Alô TV estará sempre aberta para que você possa trazer sempre aí boas propostas para o nosso povo. Obrigado, Leno. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu que estou aqui no segundo episódio desse programa aqui, não tenho dúvida que vai ser um sucesso, assim como a Alô TV já é no estado de Goiás. Estar aqui hoje no programa Alô Política me deixa muito honrado. Leno, você que tem uma trajetória, como eu falei, assim, muito irretocável no estado de Goiás, todos os políticos te conhecem e te tratam com muito carinho, e eu estou honrado de poder estar aqui. Eu me sinto orgulhoso porque está falando para toda a população do meu estado de Goiás, esse estado que eu tenho muito orgulho, um estado que eu trabalhei muito ao lado do Zé Mário, nos dois governos do Caiado, agora no governo do Daniel, ajudando todas as regiões do estado como assessor, e agora eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual. A gente não está no momento de pedir voto, como você bem colocou, mas a gente pode pedir o apoio. E eu quero pedir o apoio para cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. A gente precisa ter na Assembleia Legislativa representantes que conheçam a realidade do nosso estado, que saibam chegar no seu município, na sua região, sem precisar usar GPS, que sabe chegar porque já esteve aí trabalhando de verdade, que teve entregas. Eu já fiz muito com o Zé Mário e quero fazer muito mais. Eu quero continuar trabalhando e continuar servindo a toda a população goiana, para que a população goiana saiba que na Assembleia Legislativa vai ter um legítimo representante de vocês, que conhece a sua realidade, que conhece a realidade do seu município vizinho, que conhece a realidade das estradas, que conhece a dificuldade das mães de ter vaga, muitas vezes, em algumas escolas, que conhece a dificuldade para chegar com seu filho até a escola de manhã. Enfim, eu sou o Kesley que trabalhou sempre nos bastidores e que agora quer poder contribuir tendo um mandato de deputado estadual. Não pelo fato do Kesley ser deputado estadual, mas para que todos vocês estejam nesse projeto que é coletivo e é de todos nós. E para isso, eu preciso que vocês nos dêem esse apoio de confiança. A gente sabe que o período de campanha, Leno, é muito curto, são 45 dias. É humanamente impossível a gente conseguir chegar em todos os lugares que a gente precisa nesse período. Mas hoje a gente tem as ferramentas digitais, a gente tem os canais de comunicação e a gente tem a boa vontade do povo goiano, que o povo goiano, eles são inteligentes, são sábios e quando eles querem, eles conseguem fazer a diferença. E para isso, então você que está aí recebendo o nosso material, recebendo o nosso vídeo, divulga o nosso material, mande para o seu amigo, seu familiar, no grupo da família, da igreja e peça o apoio para o Kesley, alguém que já trabalhou muito por Goiás, que conheceu os 246 municípios desse estado e que quer trabalhar muito mais, que quer continuar servindo a toda a nossa população goiana. Ao canal Alô TV, meu muito obrigado. Leno, muito obrigado pelo espaço e desejo muito sucesso aqui no programa Alô Política. Espero poder voltar aqui mais vezes para falar das nossas ideias, dos nossos projetos e, se Deus quiser, do que a gente tem feito por Mozarlândia, que é a minha amada Mozarlândia, o meu povo, meus conterrâneos, pelo Vale do Araguaia e por todo o estado de Goiás. Muito bem, obrigado, Kesley. Agradeço com certeza aí as suas palavras.
Ó, e eu quero dizer também, eu já agradeci aqui a parte da sua equipe que te acompanha aqui, o Ribas, o Pedro, mas é importante dizer aí que a sua equipe realmente está de parabéns. E é claro, né, você tem esse crescimento aí como um promissor deputado que teremos aí com certeza na Assembleia Legislativa, devido aí à sua equipe, à sua família, que também tem te apoiado, não é isso? Isso mesmo. Agradecer a todos que estão acreditando nesse projeto, né? A minha família, que né, meu pai, quero mandar um abraço para ele, minhas irmãs, que acreditam muito em mim, né, no meu projeto, que me veem como uma inspiração para eles, eu fico muito orgulhoso, meus sobrinhos, né? E agradecer, evidentemente, a minha equipe que está comigo, que acredita nesse trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu sou limitado, sozinho a gente é limitado, né? Sozinho eu poderia ir muito mais rápido, mas sem dúvida, em equipe a gente vai muito mais longe. Então, né, em nome dos meninos que estão aqui, o Ribas, o Pedro, eu quero cumprimentar todos os demais da nossa equipe de comunicação, o Keiso, a toda a turma que está aí nos acompanhando. Tá bom. E eu agradeço a você pela sua companhia, pela sua audiência qualificada. Estamos ficando por aqui com mais um episódio do Alô Política. Eu quero convidar você a seguir a nossa página, se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar aí também o seu comentário sobre o nosso trabalho, sobre o nosso entrevistado de hoje. Esse é o canal de Linha Direta com você. Alô TV, eu convido sempre você. Vem para cá você também, porque os melhores estão aqui. Até a próxima. Até a próxima.